pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E vamos para a nossa última aula da semana, pessoal, né? Estão preparados, sétimo ano? Vamos para a nossa última aula, mas próxima semana tem mais. Calma aí, não acaba por aqui, não. Essa semana acabou, né? Acaba aqui, mas próxima semana tem mais. Combinado assim? Então, vamos lá. Vamos para o slide, né? Vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre figuras de linguagem, certo? Antes, nós vamos falar também sobre para começo de conversa no livro de vocês. Mas eu vou abrir o slide primeiro, vou explicar, depois vamos para o começo de conversa, depois vamos para as figuras de linguagem no livro de vocês também, certo? Vamos lá? Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, né? São recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita, né, gente? Deixa, no caso, principalmente na linguagem poética, né? Ela dá um senhor, como é que eu posso dizer, brilho na linguagem poética. São exemplos de figuras de linguagem. Bom, a gente já tratou de outras figuras de linguagem, agora nós vamos tratar dessas aqui, certo? Antítese, né? Que são termos que têm sentidos opostos, é a antítese da ideia de oposição, né? Toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz, certo? Vejam aí, guerra e paz, que ele fala. Então, isso é a antítese, certo? Paradoxo. Paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, mas não apenas de termos como tal, como no caso da antítese, né? Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Veja aí, gente, como é, olha. São ideias contrárias também, certo? Já na antítese, elas são opostas de verdade, né? Guerra, paz, amor e ódio. Agora, veja aqui no paradoxo, ele representa o uso de ideias que têm sentido, são as ideias, né, que têm sentidos opostos. Já na antítese são termos que têm sentidos compostos, certo? Não apenas de termos, tal como no caso da antítese, ok? Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom, né? Eufemismo. O eufemismo ele é utilizado para suavizar o discurso. O que é suavizar o discurso? Quando eu, aqui mesmo, entregou a alma a Deus. Quando eu digo entregou a alma a Deus, eu estou dizendo que a pessoa o quê? A pessoa faleceu, gente, né? Quando eu digo, oh, ela foi para a terra dos pés juntos, é porque ela faleceu, certo? Se eu disser que... Vamos ver uma outra coisa. Agora eu não estou lembrada, estou com a cabeça ruim, né? Mas vamos lá. Ironia. Ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Quando a gente está aqui com aquele sarcasmozinho, naquela ironiazinha, né? É tão inteligente que não acerta nada, né, gente? A gente diz uma coisa, quer dizer outra, né? Aquela ironiazinha básica, assim. É tão inteligente que não acerta nada. A própria feição, né? Às vezes a gente... Tem gente que não sabe disfarçar, né? Vamos para a próxima página. Atividade para começo de conversa, página 252 a 254, e figuras de linguagem, antítese, paradoxo, eufemismo, eita, meu Deus do céu, relendo. Figuras de linguagem, antítese, paradoxo, eufemismo e ironia. Vamos para o livro didático de vocês, página 252, para começo de conversa, proteção e trabalho na infância e na adolescência. Para começo de conversa, capítulo 8. Neste caso, você e seus colegas vão discutir os direitos de proteção à criança, assim como o direito do trabalho e a profissionalização do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é a lei que determina esses direitos. A garantia básica de todas as crianças e dos adolescentes é prioridade nas políticas de saúde, educação e assistência social. Em sua opinião, as crianças e os adolescentes têm seus direitos protegidos e tratados com prioridade em nossa sociedade? Explique. Sim ou não e explique, certo? 2. As crianças e os adolescentes deveriam trabalhar. Qual é a sua opinião a esse respeito? Gente, essas aqui são respostas pessoais, certo? 3. De quem é a responsabilidade pela proteção da criança e do adolescente? De quem será, hein? 4. Compartilhe as histórias que conheça a respeito do abandono e descaso com crianças e adolescentes. 5. Agora observe todos os elementos que compõem a tela de Gilmar Fraga e responda.
Vejam aqui quais são os elementos que compõem essa tela. Vejam que tem um menino, né, dormindo sozinho com um vaso aqui, que a gente não sabe se é de água, tipo uma carteirinha aqui do lado, né? Menino de rua, de Gilmar Fraga, hidrocor, pastel seco e lápis de cor. Vejam aqui como é. Vejam o que é que essa cena retrata, o que é que quer dizer isso para vocês. Letra A. O que é possível observar na imagem? Letra B. Qual a imagem e cores aparecem em primeiro plano e quais estão em segundo plano? Que efeitos de sentido são produzidos em decorrência da posição das coisas e das cores? O que é que lhe chama mais atenção? É aquilo que tem, no caso, em primeiro plano. Depois, as peças secundárias são aquilo que chama atenção, né? Depois, certo, gente? Sei. Em sua opinião, qual é a crítica social retratada nessa tela? Explique, né? Vejam aí qual é a crítica social. Agora vamos ler esse texto aqui. Leia o poema que trata do mesmo tema da tela, Menino de Rua. Menino de rua, garoto indigente, infanto carente, não sabe onde vai. Menino de rua assim maltrapilho, de quem tu és filho, onde anda teu pai. Tu vagas incerto, não achas abrigo, exposto ao perigo de um drama de horror. É sobre um sarjeta que dorme seu sono, no grande abandono não tens protetor. Meu Deus, que tristeza, que vida está tua. Menino de rua, tu andas em vão. Ninguém te conhece e não sabe seu nome. Com frio e com fome, sem roupa e sem pão. Ao léu do desprezo, dormes ao relento. O teu sofrimento não posso julgar. Ninguém te auxilia, ninguém te consola. Cadê tua escola, teus pais, teu lar? Seguindo constante teu duro caminho, tu vives sozinho, não és de ninguém. Às vezes, pensando na vida que levas, te ocupas nas trevas com medo de alguém. Assim continuas de noite e de dia, não tens alegria, não cantas nem ri. No caos, tenho certeza que o seu mundo encerra. Os grandes da terra não zelam por ti. Teus olhos demonstram a dor, a tristeza, miséria, pobreza e cruéis privações. E enquanto essas dores tu vives pensando, vão ricos roubando milhões e milhões. Garota, eu desejo que, em vez deste inferno, tu tenhas caderno também, professor. Menino de rua, de ti não me esqueço, e aqui te ofereço o meu canto de dor. Né? É de Patativa do Assaré, antologia poética. Agora vamos lá para a sexta questão, letra A. Quantas estrofes e quantos versos há no poema? Vocês vão contar aqui quantas estrofes, que são esses agrupamentos de versos, né? E vão dizer quantos versos há em cada estrofe. Verso é cada linha dessa estrofe, certo? B. Há rimas no poema. Que efeito de sentido é produzido com esse recurso sonoro? C. O que é de importante esse poema diz a você? Explique. Vamos lá. 254 agora. D. Que relações explícitas podem ser estabelecidas entre a obra e a arte visual, a obra de arte visual e o poema? E aí, gente, quais são as relações que vocês veem sobre aquela imagem e o poema? Como o eu lírico descreve o menino de rua no poema? E como é que o eu lírico, né, que é a pessoa que se expressa no poema, que fala no poema, descreve o menino de rua? F. O que o eu lírico deseja ao menino? O que é que o eu lírico, a pessoa que fala ou se expressa no poema, deseja ao menino de rua? 3. Com base no título... Ou não, gente, peraí. 3 não. Estou aqui pulando já para a próxima atividade que não... Ui, gasguei de novo. Que não é de vocês. Vamos lá. Letra G. Nos versos, vão ricos roubando milhões e milhões, a quem o eu lírico faz referência e responsabiliza? Com certeza aos políticos, né, gente? Nos versos, vão ricos roubando milhões e milhões, a quem o eu lírico faz referência e responsabiliza? Só pode, né? Bom, agora vamos para figuras de linguagem 258 e 259. Vamos lá, gente. Página 258. Reflexão sobre o uso da língua, figuras de linguagem 2. 1. Releia a estrofe do poema Menino de Rua e observe as palavras e expressões destacadas. Teus olhos demonstram a dor, a tristeza, miséria, pobreza e cruéis privações. E enquanto essas dores tu vives pensando, vão ricos roubando milhões e milhões. Letra A. Que efeito de sentido produz o uso das palavras miséria, pobreza e ricos na mesma estrofe? Letra B. Há alguma contradição aparente nessa estrofe? E aí, gente, tem alguma contradição nessa estrofe? Vejam aí e coloquem no caderno de vocês, né? 2. Releia o trecho da crônica de quem são os meninos de rua para responder as questões.
Menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bola com força, porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Letra A. Nesse trecho, crianças e adolescentes desprotegidos são chamados de meninos de rua, pivetes, trombadinha, ladrão. Qual dessas expressões suaviza ou torna menos desagradável o modo de nomeá-los? Hein, gente? Qual dessas expressões? É a menos grossa, assim, né? B. Essa forma de chamar crianças e adolescentes desprotegidos pode configurar preconceito? Explique. Com certeza, né, gente? Aí vocês expliquem aí, certo? A garganta de professor, vocês sabem como é, né? 3. Reler outro trecho da crônica. Para contornar o problema, já existem na China 30.000 escolas especiais, mas os educadores admitem que ainda não foram desenvolvidos métodos eficazes para eliminar as deficiências dos filhos únicos. O Brasil está mais adiantado, nossos educadores sabem perfeitamente o que seria necessário para eliminar as deficiências das crianças carentes, mas aqui também os métodos ainda não foram desenvolvidos. Quando a autora diz, nossos educadores sabem perfeitamente o que fazem para eliminar as deficiências das crianças carentes, ela está defendendo essa ideia ou está sendo irônica? Hein, gente? Ela está falando, ela está defendendo, né? Ela está tomando parte da causa ou ela está fazendo uma ironia em relação a isso? 4. Leia atentamente o quadro a seguir que fala de figuras de linguagem semânticas. As figuras de linguagem podem ser semânticas do ponto de vista do significado, fonéticas do ponto de vista dos sons das palavras, ou sintáticas do ponto de vista da construção da frase. No capítulo 6, você estudou figuras de linguagem semântica, comparação, metáfora, metonímia, hipérbole e personificação. Agora, você vai estudar mais algumas figuras semânticas, antítese, paradoxo, eufemismo e ironia. Antítese, parábola ou expressões de sentido contrário na mesma frase ou estrofe. Por exemplo, o uso de pobreza na miséria e de ricos em uma mesma estrofe, indicando contraste. Paradoxo, apresenta falta de nexo ou de lógica, contradição. Por exemplo, enquanto muitos estão na miséria, os ricos estão roubando milhões. Eufemismo, suavização de expressões desagradáveis. Por exemplo, do contexto da crônica, chamar menino de rua suaviza as demais expressões, né? No caso, como pivete, moleque, essas coisas. Ironia, sugere o contrário do que se afirma de forma proposital. Por exemplo, ao afirmar que o Brasil está avançando porque os educadores sabem como educar crianças carentes, é uma ironia, pois a raiz desse problema social não está nessa questão de formação dos educadores, em si nas questões políticas, né? A. Retome as respostas dadas na questão 1 a 3, relacione-as com as definições feitas no texto do box anterior. Identifique quais as atividades é possível verificar o emprego das figuras de linguagem apresentadas, né? Vejam aí, né, na primeira e na segunda questão, quais são as figuras de linguagem utilizadas, certo? Primeira, segunda e terceira, no caso, né? De 1 a 3, questões de 1 a 3, certo? B. Reescreva ou crie orações ou versos para complementar as ideias a seguir, usando as figuras de linguagem entre parênteses. Meu Deus, que tristeza, que vida tua. Aí, no caso, vocês vão colocar antíteses. Antíteses é o quê? No caso, vocês vão colocar uma coisa oposta. É sobre sarjeta que dorme os teus sonhos. Vocês vão botar o quê? Eufemismo. Então, no caso, uma suavização dessa ideia, certo? Bom, pessoal, nossa aula acaba por aqui, da semana, né? Como eu já disse antes, a aula da semana, né? Mas teremos mais nas próximas semanas com fé em Deus, certo? Mas para isso, curta o vídeo, comente lá no canal, certo? Diga se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Outra coisa, né? Máscara no rosto e álcool para fazer a limpeza das mãos, certo? E vamos para a nossa despedida virtual, ok? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.